Bem-vindo a mais um Serra Talks. Eu sou o Gustavo Maschi, sou cofundador e gerente de Customer Success aqui na Serra Beats. Nesse episódio a gente vai falar sobre como a gente valida ideias aqui dentro da empresa. Com a presença do Arthur e do Miyagi. Então, pessoal, obrigado pela participação. Obrigado. Agradeço o convite. Legal. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre, a gente vai dar um panorama de como a gente valida ideias, como a gente trata as ideias aqui dentro da empresa, principalmente usando metodologias, métricas e feedbacks de usuários que eles mais do que ninguém podem falar de como que isso é coletado, clusterizado e tratado aqui dentro da empresa. Tá? Então, para a gente começar, pessoal, vamos já na intro aí de que boas ideias valem R$1 balaio. A gente, hoje, com a diversidade de informação que a gente tem, é muito fácil de você ter ideias, é muito fácil de você postular ideias, mas tratar as ideias e executar as ideias já entra em outro patamar. E eu acho que é aí que está o sucesso de uma execução. Sim, a gente está acostumado muito, e é uma coisa porque são interfaces, Quando você tem o designer entregando ali um artefato de tela ou de um dashboard, de uma coisa mais visual, a gente às vezes fica muito preso na solução, Mas a melhor solução ela sempre vem da definição do problema, Então, acho que daí que vem o R$1 balaio. Exatamente. Muitas ideias não estão bem definidas. Outra citação, um problema bem definido já está 50% resolvido. Miyagi está bem próximo às funcionalidades que a gente implementa, Miyagi? Muitas vezes vem coisas sem grooming, sem refinamento, e a gente às vezes tem que tomar cuidado para não se perder nesses problemas mal definidos. Exatamente, Gustavo, e é aquela máxima, para quem trabalha assim com design, com desenvolvimento, normalmente as suposições, a galera já traz algo assim, uma solução para o problema, E isso normalmente assim, no feeling da pessoa talvez possa ser um direcionador, Porque tem todo esse contexto que ela já tem de vivência com o produto, mas cabe ao designer dar uma investigada em cima antes para realmente ver se aquele problema que foi trazido assim, em pauta, ele realmente é a causa raiz do que está acontecendo em qualquer situação. Até eu separei um exemplo aqui sobre um problema fictício, Um mercado X está perdendo 20 quilos de frios na gôndola da filial 5. E um cliente comprou esse produto, notificou o supermercado por ter passado mal após o consumo, Primeiramente, assim, você avalia essa situação, você acha que é um problema especificamente. Por que aconteceu esse problema? Então, daí vem essas perguntas dos porquês, Tem técnicas para isso. Uma delas é tentar chegar ao máximo ali à causa raiz disso. Assim, por que aconteceu isso? Porque talvez os frios estragaram na hora que estavam naquele freezer. Mas por que aconteceu essa situação com o freezer? Porque ele estava com alguma falha de refrigeração por estar quebrado. Mas por que ele está quebrado? Que a inspeção de manutenção não foi realizada nas últimas semanas, Mas por que não foi realizado? Porque o responsável não conseguiu estar na filial na data prevista. Então, talvez foi ali um problema de logística, mas a gente acaba chegando na ponta final dessa equação e normalmente a gente não está olhando ali para a causa raiz, vai tentar mitigar um problema ali. Só usando esse exemplo, talvez no primeiro momento você pense assim, então a gente está precisando de mais refrigeração, Então vamos reforçar a refrigeração. Só que na real, o que aconteceu é que a pessoa responsável não esteve lá para realizar a manutenção, E no momento que ela estiver, beleza, o problema nem vai existir mais, Então, causa raiz, definir, isolar o problema é super importante para a gente poder botar a mão na massa e ter pelo menos um pouco mais de clareza de que a gente está atacando a real dor, o real gap, que pode trazer valor para o nosso negócio. Tem algumas, até acho que foi o Arthur que trouxe aqui algumas referências, Arthur? Se quiser trazer de literatura para a gente citar. Eu acho que um by the book assim, muito bom, para quem está interessado ou querendo saber um pouquinho ali de design, negócio, e as áreas que interagem, é o Donald Norman, o Nielsen Norman Group. Ele é bem um by the book, porque quando a gente fala da profissão UX, design de produto, você tem uma profissão nova no mercado. Então, assim,
Eu até acho muito engraçado os memes, né, das telas e tudo mais, porque, pô, estão falando ainda da profissão, né? Uma profissão que chegou aí nos anos 2000 e quem cunhou o tema, né, o nome da profissão a primeira vez foi esse Donald Norman, que era junto ali com, né, o pessoal do Steve Jobs, tal, fez o iPhone e falou, pô, nós temos um departamento de User Experience, né? Então, a gente está falando ali de 2000 e segunda metade dos anos 2000, né? E esse cara, ele vem com esse instituto em paralelo fazendo pesquisas. Então, assim, pô, até aqui, né? Quando a gente está vendo um vídeo ou se você está ouvindo um áudio, né, agora no podcast, como que está a tua atenção? Tudo isso é experiência, né? Tudo isso é muito antes de uma tela. Então, o Nielsen Norman Group, eu acho que é bem legal. A gente vai citar muita coisa que tem lá, né? Então, divirta-se lá, né? Tem artigo, tem vídeo, tem um monte de coisa. Interaction Design é outra referência, né? Acho que você trouxe também. Sim, isso daí é mais para quem talvez gosta de uma linha de curso, né? Ele vai ter esses mesmos cursos, mas uma grande vantagem é que nesse Interaction ele tem uma comunidade da galera trocando ali também. Então, às vezes você está iniciando num tema, uma coisa bem ali mais formatada para você conseguir. Mais estruturada. Mais estruturada. Assim, não tão exploratória. Comentando um pouquinho aqui sobre as funcionalidades. Primeiro, a gente tem dois âmbitos, né, de validação de ideias. Um é mais em caráter de business, a gente vai falar isso em sequência aqui, onde a gente tem que validar ideias de negócio, né, mais no sentido de que se isso faz sentido para a empresa, então é uma análise muito mais robusta, né? Já vamos tratar sobre isso, mas vamos falar primeiro sobre ideias, né, referentes a funcionalidades, né? Então, é uma coisa que já está, é um produto que já existe, já está implementado, sempre surgem incrementos, sempre surgem sugestões de possíveis dores, né, para resolver possíveis dores, e a gente, né, tem que tratar elas de igual forma, de igual rigor, porque às vezes uma tela proposta por alguém, né, um botão, mudar alguma coisa na interface em si, é uma possível solução, só que na visão da pessoa, né, talvez não esteja atacando a dor real. Então, algumas coisas que a gente fez recentemente, acho que o Miyagi pode falar, que é a questão do OCR, né, aqui no Corte Cloud, no produto Corte Cloud, na Serra Bits, que é o reconhecimento da imagem, né, o usuário vai lá, tira uma foto de uma listagem de peças feita à mão, né, e a inteligência artificial reconhece as medidas das peças, né, as quantidades, e já transcreve isso, digitaliza isso para ele, né. Miyagi, fala um pouquinho para a gente sobre coleta de feedback, incrementos, né? Como é que foi essa interação com o usuário? Bom, como o Gustavo comentou, né, o OCR surgiu ali de uma real dor do nosso usuário, né, os vendedores das revendas, que até então eles precisavam digitar todas as listas de peças assim que os clientes deles enviavam para eles. Eles tinham que digitar tudo na mão, uma a uma, né? E o OCR veio para tentar resolver essa situação, né? A partir ali da leitura dessa imagem, já tentar interpretar esses dados e pelo menos já criar essas listas de peças automaticamente, ficando só o trabalho de revisão desses dados por parte dos vendedores. E ele, assim, como na nossa concepção era algo muito, até um pouco dificultoso de fazer tecnicamente falando, a gente foi muito numa linha ali de vamos tentar fazer o que vai gerar valor imediato, assim, criar as listas de peças, e vamos entender se a usabilidade está funcional com o usuário, se ele vai entender a proposta. Até eu participei um pouquinho lá no começo, né, e eu lembro que a questão da IA reconhecer isso, né, reconhecer as diferentes grafias ali, né, é uma questão bem... precisa treinar bastante o modelo para que ele se torne fluente nisso, né? E uma das grandes coisas, acho que até hoje é uma dificuldade, era reconhecer as fitas de borda, que não tinha padronização, né? Então as quantidades, né, comprimento e largura, era algo mais bem resolvido, sempre tinha, né? E as fitas de borda não seguiam padrão. Então a gente, pensando bem numa metodologia MVP, Lean, né, a gente implementou primeiro o reconhecimento das quantidades e medidas, né, antes de tentar fazer tudo, né? E daí, como é que foi a coleta de feedback, Miyagi? Você que trabalhou também, o que os usuários trouxeram, né? Fala um pouco dos incrementos para a gente. Sim, uma premissa muito importante no começo era realmente assim, vamos colocar na mão desses usuários, mas a gente já vai coletar os feedbacks deles, as opiniões deles o mais rápido possível, né? Então, a gente fez ali uma frente para, assim que os usuários utilizassem 3 a 4 vezes, assim, pelo menos,
ou OCR, a gente disparava ali um componente perguntando assim, o que você achou do OCR, né? Uma avaliação assim entre uma nota de 1 a 5 e ter um espaço ali para ele dar comentários, né? E a gente recebeu diversos feedbacks assim em cima disso. Eu também tive um trabalho ali de interagir por WhatsApp mesmo com alguns vendedores, tentando capturar assim essas opiniões qualitativas, né? Muitas pessoas no começo não entenderam muito bem, mas a grande maioria já viu valor, inclusive algumas centrais já utilizando no seu dia a dia, assim, sem precisar de nenhuma interação, né? Então, alguns desses feedbacks já deram esse norte para nós que a gente está evoluindo, fazendo a coisa certa, assim, que está gerando valor. Legal. Acho que um dos incrementos recentes é possibilitar a interpretação de centímetros, né? Que o pessoal usava muito centímetro ao invés de milímetro, né? Que era um requisito ser milímetro. E a gente entendeu ali que, não é muito pesado ali exigir que ele escreva em milímetros ou refaça a lista, né? E agora é possível interpretar em centímetros também, né? Exato. Essa foi a primeira funcionalidade pós, né, lançamento do OCR. Foi ali um comentário muito recorrente assim, entre os vendedores, que os clientes deles, a maioria deles não trabalham com milímetros, né? E eles colocavam centímetros no desenho e tal, na lista. Então, através desses feedbacks, foi a primeira implementação assim, significativa que a gente aplicou no OCR. Show de bola, legal. Né? Então, basicamente, a gente tem um exemplo, né, de feedback do usuário, análise, clusterização disso, né, vimos que era algo recorrente e fez sentido partir para esse incremento. Né? Então, pessoal, só um exemplo, né, de como que a gente validou esse incremento que foi feito, né, através de interação contínua com o usuário. Né? E não foi algo que a gente achou que seria legal, né? Não foi algo que alguém interno aqui falou que, né, poderia ter, né? Foi algo trazido pelo usuário que não tinha na primeira implementação. Né? Então isso que é bacana, a gente consegue já entregar um valor, né? E depois o que dói, o que não está legal, o próprio usuário vai te dando uma consultoria grátis, né? Para você evoluir o produto. Né? Bacana. Outro aspecto, né, também interessante, que é uma funcionalidade nova, né, tanto no Core Cloud quanto no Mob Cloud, né, a renderização. Não tão nova quanto o OCR, né, já está aí há mais de um ano e meio, mas é algo que a gente também trabalha frequentemente com os usuários. Né? Coleta feedbacks, tem um dashboard, né, Miyagi? Você tem um dashboard ali de análise, tanto de calor de uso, quem usa mais, né? Que tipo de aplicação que ele está, né, que tipo de ambiente ele está renderizando. E acho que isso é um insumo também que você usa no dia a dia para amadurecer a funcionalidade. Né? Sim. No render a gente já tem uma avaliação mais robusta, né, dessas interações dos usuários. É muito importante a gente conseguir metrificar a experiência de uso mesmo, assim, as funcionalidades mais utilizadas ali dentro do render, o tipo de render, né, porque na primeira versão a gente colocou 3 tipos de renderização mesmo de um ambiente, assim, uma coisa mais técnica, outra coisa mais realista e uma ainda mais realista, né, ultra realista. Então é importante a gente mensurar ali as que são mais usadas, até para a gente não gastar muitos recursos que demandam, né, dessa inteligência artificial em cima do render. Os principais botões clicados, os principais módulos inseridos no nosso ambiente do render. Então a gente acompanha toda a utilização mesmo da ferramenta para a gente minimizar também o máximo ali de direcionamento para as nossas funcionalidades. Miyagi, você chegou a colocar uma referência aqui de Lean UX do Jeff Gothelf, né? É um livro aí, comenta um pouquinho para a gente. A metodologia envolvendo o Lean UX, né, é algo ali para a gente trabalhar de modo enxuto, não só a parte do design em si, mas acho que todo o contexto de desenvolvimento, né, é algo ali que a gente, a partir da descoberta, né, dessa etapa de pesquisa, levantamento de hipóteses, definição de frentes que a gente vai atacar, a gente começa a idear em cima, né, a partir dessa ideação, a gente tem essa implementação e depois a validação do que a gente está implementando, testando, para gerar novos insumos, ou a gente melhorar, né, o que já foi implementado, ou talvez até dar um passo atrás e ir por outro caminho. Né? Então é um ciclo ali de desenvolvimento que é aplicado no design também, em conjunto, e depois conversa com toda essa parte de desenvolvimento também.
Pode, inclusive, isso pode levar a pivotar uma implementação, né? A gente achou que estava indo pelo caminho certo e vimos ali que não tem valor para o usuário, ele, né, enfim, não entendeu aquilo da forma que a gente queria, né, ou achava que queria interpretar, e podemos pivotar uma implementação, né? Vamos fazer de outra forma aqui, porque esse caminho já está provado, né? Temos insumos que o usuário não vai extrair valor dali, né? Uma coisa legal, né, dessa parte que o Miyagi comentou do Lean UX é que é realmente isso que permite, né? A gente já viu alguns cenários, é lógico, são todos frameworks, né? Todos eles são bons, vão dar frutos bons, vamos dizer assim, mas o Lean UX ele consegue às vezes ajudar o dia a dia ali de uma sprint com stakeholders do design, muito porque você, ao mesmo tempo que está ideando, validando e trazendo esse feedback, né, você pode estar em várias operações fazendo etapas diferentes disso daqui, como se fossem mini rodinhas. Então você não tem uma fase muito grande de pesquisa e nem uma fase muito grande de implementação, porque justamente você está pensando numa feature, não é um novo produto. E mesmo às vezes no novo produto, se você tiver muita incerteza, você tem que fazer essas rodinhas funcionarem, né? E aí muda bastante a rota junto com o feedback, né? Em Eu acho que consequência. uma coisa que diferencia muito o desenvolvimento acho que hoje já extrapolou software, né? Mas uma coisa que o desenvolvimento do jeito antigo, né, com metodologias mais tradicionais de gerenciamento de projetos, que hoje a gente tenta evitar o BDUF, né? Big Design Upfront. Você não tentar especificar tudo e toda e qualquer funcionalidade, né? E daí você tem um período de especificação gigante ali, né? Você constrói documentos e documentos de requisitos e depois a implementação também demora um monte de tempo para cumprir tudo aquilo. Eu acho que hoje a gente tem que o máximo possível fugir disso, né? O conceito de MVP vai na contramão disso daí. Você entrega valor, né? Entrega o que é mais valioso primeiro, né? No menor tempo possível, né? Tenta chegar no mínimo viável para ver se aquilo faz sentido, se o usuário realmente, né, adere, e dali você vai incrementando se funciona, né? Legal. Pessoal, vamos falar agora sobre outra frente que a gente está atuando aqui, né, que é um novo, só deixando um suspense aqui, né, uma nova frente de negócio. O Arthur aí está bem envolvido nisso, né? Uma nova venture, um novo produto que a gente está criando, né? Mas eu acho bacana a gente citar, antes da gente fazer qualquer coisa, né? Seja ali criar o nome, criar a logo, né? A gente teve um trabalho gigante antes, né? De Antes. discovery e tal. Conta aí pra gente, Arthur, um pouquinho sobre isso. Legal, eu acho que todo novo produto, né, no digital ou não, ele vem previamente de uma análise de comportamento, necessidade, dor, desejo, né, dependendo do seu tipo de produto. E aqui não foi diferente, né? Não é porque a gente já tem um produto que já está numa fase de maturidade que atende seus clientes e tudo mais, que a gente não, se for fazer uma nova ideia, vai partir dessa mesma, vamos dizer assim, desse mesmo patamar, né? Não é assim, né? Um novo produto, ele precisa, como você disse, provar o valor com o mínimo possível, e mesmo dentro do MVP, né, você vai ter nomenclaturas MVP, MMP, e dá para você enxugar, né? Eu acho que, dependendo de termo, a gente sempre tem que pensar, tem um jeito mais simples de eu fazer isso, né? De eu provar esse valor, né? E aí eu acho que o nosso cenário foi um pouco disso, né? A gente teve, por causa das métricas e pelo costume de ter o data-driven, né? A gente sempre consegue saber o mapa de calor desse usuário, qual feature ele usa mais, quais são os tickets que eles reportam, né, que eles estão falando ali, isso aqui, eu estava com a expectativa dessa funcionalidade me ajudar para isso, mas não, né? E aí a gente começou a observar muito para isso, né? Olhando para dentro e, claro, vendo a necessidade de fazer um discovery daqueles dados. Já que a gente continha, né, tipo, dados dentro do nosso sistema, a gente também usar isso, né, com referências do mercado e fazer um depara para ver se é só isso ou tem mais, né? Eu acho que um ponto, né, se você tem dados, que nem a gente tinha, informações aqui valiosas internas, né, isso compensa bastante você gastar um tempo, né, você refinar esses dados, né, para você extrair informações ali que não estão claras. Os dados na verdade, dados sem uma narrativa em cima, sem uma análise, são frios, né, não te adiantam muita coisa, né?
Mas se você consegue interpretar esses dados, construir uma narrativa, identificar padrões, clusterizar, né? E daí você identificar as oportunidades, isso é ser data-driven, né? E seus dados estão, você tem um feeling, né? Então, inclusive a gente tem um jargão aqui, né? Inspirados pelo feeling e potencializado pelos dados, alguma coisa assim, né? Então não adianta só você ter feeling, não adianta só você ter dados, né? Você precisa concatenar os dois, né? Juntar os dois para ver se faz sentido você gastar energia naquilo. Foi o que a gente fez, né? Inclusive participaram bastante stakeholders aqui, né? Pessoal de design, pessoal do comercial, pessoal do suporte, pessoal do desenvolvimento de bibliotecas, desenvolvimento, né, propriamente dito. E daí a gente viu que em cima disso faz sentido, né, a gente partir para o MVP Concierge, que é o que a gente está rodando agora, né? Que é outro negócio legal de citar, né? Arthur, como é que funciona a metodologia? Só dando um spoiler aí pro pessoal. Bom, o MVP Concierge, né, ele basicamente, ele é um MVP que ele se compromete, e pode parecer estranho isso, a não ser escalável, né? É você fazer um MVP que ele oferece a proposta de valor, mas a maioria dos processos dele são manuais, né? Então, mais uma vez, né, antes mesmo da gente propor uma solução, a gente fez esse levantamento de dados, a gente trouxe experiências de outras pontas do nosso produto, né, como o comercial vê esse problema, como o marketing já está observando, além de produto e tecnologia, e aí a gente colocou ali hipóteses de oportunidades, né? Bom, muitas das hipóteses vêm naquele jeito do balaio, né, que a gente comentou mais cedo. Já vem com uma solução, já vem com uma tecnologia, mas até dar um exemplo. Vamos imaginar assim, todo mundo já pelo menos andou de bicicleta alguma vez. Pô, às vezes você está indo para uma rota nova. Você sabe o ponto A e você sabe o ponto B. Ponto B é lindo, é um parque, grama verde, sol, é lá que você quer chegar, né, para descansar, sei lá, no seu final de semana. Mas é o trajeto novo, você nunca foi naquele parque, né? Então você está com a sua bicicleta, ela tem 24 marchas e logo na primeira curva ela tem uma subida. Você não sabe se aquela é a primeira subida, a segunda subida, a terceira subida, e você tem um recurso de energia, que é a sua pedalada, né? Então, você pode subir aquilo ali, talvez por um esforço físico, por ter bastante energia, você pode subir desde o início na pesada, mas se tiver 5 dessa, talvez Você não aguenta. Você não vai ter vamos dizer, o recurso suficiente para implementar essa solução. Vai morrer no meio do caminho, né? Então, o MVP Concierge ele é tipo a marcha lenta. Você começa subindo, conhecendo a subida, porque a subida vai ser a subida, seja na marcha pesada ou na lenta. Ela vai estar lá, né? E você vai entendendo isso conforme a proposta de valor percebida desse usuário. Então, só trazendo uma ideia aqui, né? A gente, nessa ideia de Double Diamond, a gente focou bastante ali, né, na definição do problema com o Discover, que o Miyagi, inclusive, puxou muito ali com entrevistas, quantitativo, qualitativo, benchmarks, o que falavam nas redes sobre a marca, enfim. Isso dali a gente definiu como clusters, e aí vai uma dica também para quem está começando um MVP, não faça persona. É polêmico. Não faça persona logo de início. É lógico, são metodologias, mas quando você está fazendo uma persona, você já começa a delinear, né, a parte do demográfico, a parte do psicográfico. Então, a chance desse início, você delinear demais, pincelar demais essa escultura da persona e deixar um outro mercado de lado, é grande. Então, você deixa dinheiro na mesa, basicamente. Dinheiro na mesa. Teria como você abocanhar, né, participar de uma outra parcela, só que você mesmo se aprisionou nesse arquétipo aí, né? Sim, então... a fábula do elefante, né? Que você põe ele numa estaca ali e depois ele grande, ele não sai mesmo sem a estaca. Mas daí, pô, qual que é a solução alternativa? Né? A gente, pelo menos, fazer clusters de potenciais compradores, bem parecido com o comercial, né? Para aquele refinamento do ICP, né? Porque daí você pode fazer com que, beleza, você está ali, você está com 2, 3 propostas de valor, né? E você consegue medir isso conforme o interesse. Como que você mede? Muito com canais, aí orgânicos, SEO ajuda muito nisso, se você fazer um bom levantamento, ranqueamento de palavra-chave, né? Mas você também pode fazer pequenos testes AB. Né? No nosso caso aqui, não vou dar muito detalhe, mas pensando num B2C, a gente consegue mapear até mesmo por uma campanha de ads, um anúncio impulsionado que tem mais clique, mais visualização, mais interação. Legal. E acho que um ponto último ali do MVP Concierge
não tenha vergonha de ser manual, né? O atendimento não vai ser oneroso, vai ter mais capital humano ali, mas você vai conseguir pegar o quali, né? Tipo, a pessoa falar, putz, eu entrei no seu site achando que era isso, mas era mais, ou era menos, né? E aí você vai entendendo isso. Você usou, esse dia que a gente conversou, você usou um termo lá que você promete, vende até a Lua e depois você constrói a escada para chegar na Lua. Né? Exatamente. Quanto menos tempo a gente perder, né, tentando construir algo que pode não ser usado, né, melhor, né? Porque daí você consegue chegar no valor, você consegue perceber, né, se o valor realmente existe, se a pessoa compra, se ela gosta, se ela tem uma boa experiência, né, mesmo rodando em manual. Então acho que isso é não perder tempo, né, fazendo o que talvez não precisasse ser feito. Né? Perfeito. Por trás de tudo isso, né, pessoal, tá o Double Diamond, que é Discover, Define, Develop, Deliver. Então, acho que isso é meio que uma regra de bolso hoje, né? Não tem como você rodar... Livrinho de cabeceira, né? Exatamente, né? Tem uma referência Product-Led Growth, né, do Wes Bush. Não sei quem que trouxe, Miyagi ou Arthur. Eu trouxe. Foi um pouco para falar disso, né? De o que esse daí é um livro, inclusive, né? Que a gente vai colocar aqui do Wes Bush, mas o que ele fala? Ele fala de produtos que lideram a venda do growth, né? Então, assim, produtos que se vendem, né? A gente já está muito acostumado a ver, vamos dizer ali, um livro que vai conseguir te ajudar a definir se você usa free trial, reverse free trial, freemium, né? Hoje a gente vê muito isso, qualquer plataforma de streaming, 30 dias. Como eu defino se é 30 ou 7? Né? Depende, né? Não tem uma regra. Né? É importante falar isso, né? Não tem uma regra, mas algumas coisas podem facilitar. Então, assim, nisso daqui você vai conseguir entender talvez as dinâmicas que o seu produto consegue se vender antes mesmo de você conseguir gastar um marketing muito grande com CAC, por exemplo, que é o custo de aquisição por cliente. Então, pegando o MVP Concierge, você consegue tirar ali o que é a proposta de valor ou o valor percebido. Esse valor percebido é o que você depois gasta energia automatizando e escalando com tecnologia. Né? Porque não basta saber qual é o mundo de tecnologias, né? A linha do esforço de novo. Então, qual vem primeiro? Né? Bom, a gente já falou bastante aqui, acho que só cabe um pouquinho mais sobre métricas. O Miyagi trouxe aqui para nós, né, a métrica HEART, né, de UX, e também com a ARRR, né, Miyagi? Se quiser comentar um pouquinho, depois eu vou falar um pouco mais sobre as métricas, como a gente mede internamente aqui vários aspectos da empresa. Fala aí, Miyagi. Inicialmente, quando a gente começa a trabalhar, assim, normalmente a gente se foca muito ali em trabalhar muito com telas, usabilidade, né, habilidades de pesquisa, testes, e uma habilidade assim que acho que é muito importante é desenvolver esse senso crítico também de mensurar as suas entregas, né? Porque no final do dia a gente está trabalhando ali para uma empresa, ela tem alguns objetivos assim para atingir receita, né? Manter ali a carteira de clientes sempre em constante crescimento. Muitos designers acabam não se atentando muito a essas métricas de sucesso para determinado objetivo, serviço, enfim. Então, assim, acho que é muito importante para o designer, assim, depois que ele realizar alguma entrega, ele também ficar de olho assim, no quão efetivo está sendo essas entregas, né? Hoje aqui na Serra Beats a gente tem o time de vendas, o time de marketing, né, o time de negócios, eles acompanham ali métricas de crescimento da empresa em si, só que para o designer também acho que é muito importante ter essa visão mais voltada à performance, saúde assim, das suas funcionalidades, né? A gente vem implementando o framework HEART, que é da Google Ventures, né? Ele é muito mais voltado, acho que à experiência do usuário em si, né? Como que está sendo essa experiência de uso mesmo da funcionalidade do produto em si. E ele foca muito ali em tentar mensurar assim, o quão efetivo está sendo utilizar, né, a plataforma, a funcionalidade em si, o engajamento em si, né, se o usuário está usando tal funcionalidade, ele no dia a dia dele ele retorna assim, a cada uma dessas funcionalidades. A parte de adoção também, né, o quanto novos usuários estão chegando na sua plataforma, no seu serviço, ou assim você lança uma feature, o quanto de usuários estão usando de fato nessa nova feature, eles viram valor em cima disso. Tem a parte de retenção também, né, que aí é o quanto ali os usuários estão retornando à sua plataforma, usando ela no dia a dia, gerando valor.
e uma métrica mais voltada assim, à realização, ao sucesso de realização de uma tarefa. Por exemplo, no nosso caso aqui no Corte Cloud, criar um serviço de ponta a ponta é uma métrica de sucesso assim, que a gente busca tornar essa experiência a mais fluida e mais rápida possível assim, para o usuário. Essas são mais métricas assim, voltadas à experiência do usuário, mas também fica muito atento assim, às métricas piratas. Como o Gustavo comentou, né, esse acrônimo de AARRR, que é mais voltado ali à aquisição, ativação, né, retenção, recomendação e a própria receita. São métricas mais de crescimento, que são normalmente utilizadas ali pelo time de marketing, negócios, mas acho que é muito importante o designer estar atento se o que ele está fazendo no dia a dia conversa para atingir os objetivos de cada um desses pontos. Eu acho que às vezes não é nem o designer só, né? Às vezes muitas empresas implementam coisas que foi uma ideia de uma pessoa, né? E que essa pessoa acha que vai resolver, ou acha legal, ou acha bonito, ou acha que deveria ter, né? E, na real, se você não mede, né, qual que é o valor, pode não estar gerando valor nenhum e você gastou ali tempo, energia e recursos, né? Ao invés de implementar uma outra coisa que fizesse mais sentido para o negócio, que agregasse mais valor, você implementou uma feature, né, algo, vamos dizer, fetichista ou desejoso ali por alguém, né, que, na real, se não tivesse, não faria muita diferença, né? Então, a gente tem que fugir disso, e acho que não só o design, né, mas toda empresa tem que estar voltada a métricas, né, porque senão você pode cair nesses enganos aí, né? E a gente também tem, além de todas essas métricas, né, os nossos próprios dashboards, que a gente monitora outras coisas, né? Então, a gente tem lá, para cada funcionalidade, para cada venture que a gente acaba implementando, né, isso é mais novo, né, nem sempre foi assim na empresa. Uma coisa importante citar, né, que a gente tenta, principalmente no que a gente faz de novo, medir de forma mais acurada, né, de forma mais precisa, disponibilizar os dados para as pessoas, né, na nossa plataforma de BI, né? Então, não é um BI só de faturamento, não é um BI de quanto o cliente paga, ticket médio, não, são BIs de features específicas, né, quantos usuários estão voltando, quantos estão usando, que tipo, né, de uso, o calor do uso daquela feature, tudo isso a gente tenta metrificar, né, dentro do nosso BI para que todo mundo tenha acesso, todo mundo consiga ver se aquilo está fazendo sentido ou não, né, aquela implementação, né. Então, acho que quanto mais, né, fica aqui, acho que a lição, né, a recomendação, quanto mais as empresas conseguirem implementar isso, né, mais assertivas elas vão ser nos seus negócios como um todo, né, e menos desperdício elas vão ter. Eu acho que esse é o principal ponto, né, que se você gastar tempo, recursos, né, fazendo a coisa errada e não sabendo que ela está errada, porque você não mede isso, né, você pode ter um grande problema, né. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês aí. As referências a gente vai deixar aqui nos comentários, né? LinkedIn do Arthur do Miyagi está aí também. Então, espero que você tenha extraído valor aqui desse Serra Talks. E a gente se vê no próximo. Obrigado, Arthur. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Miyagi. Eu que agradeço a oportunidade, galera. Obrigado, a gente se vê no próximo Serra Talks.